Bom, como vocês viram, quando eu tinha assim, 25 anos, quando isso mais ou menos começou, eu já tinha tido várias experiências profissionais, e eu queria que vocês entendessem que os tempos eram outros. Quer dizer, essas dificuldades que eu cito, por exemplo, que existiam nas instituições culturais, hoje já estão supridas. Estou falando de 20 anos atrás. Esclarecendo alguns tópicos do filme e do vídeo, quando eu falo nós, éramos eu e um aparelho de fax, primeiro, na sala da minha casa. Depois, quando eu explico esse nós, eu estou me referindo, quando eu falo de equipe, eu estou me referindo a uma estagiária, uma estudante de Porto Alegre que veio para cá, tinha visto uma exposição que eu tinha feito e veio trabalhar comigo. E o nosso dia a dia era assim: oi, Karen, senta aqui, a gente em casa, fax para todo mundo, muitos telefonemas. E os publicitários que eu citei, da W Brasil e da DM9, foram o Nizam Guanais e o Gabriel Zellmeister, que é sócio do Washington Oliveto. Então, uma coisa que acho que é interessante nesse princípio, que temos que ter muita persuasão, eu acreditava no projeto e eu queria contar para o Nizam Guanais. E eu tive coragem de pegar o telefone e marcar uma reunião com ele. E ele me recebeu. Porque eu acho que desde o primeiro momento, a telefonista deve ter entendido que eu era uma pessoa, que tinha algo mesmo para contar. E a secretária dele também. Eu cheguei, rapidamente eu sentei na frente dele para contar o que eu estava fazendo. Eu nunca tive medo de arriscar. Isso eu faço até hoje. Quando eu sinto alguma deficiência no meu trabalho, mesmo hoje, eu procuro ajuda. Eu procuro ajuda de pessoas que eu encontro. Eu não tenho medo de deixar claro os meus medos, as minhas dificuldades. Eu peço ajuda de pessoas que eu conheço e peço, às vezes, ajuda para profissionais, marcando encontros. Às vezes eu pago uma consultoria, se eu preciso tratar de algum assunto com algum profissional. E esse período outra coisa para esclarecer o vídeo, quando eu falo desse período que eu parei, eu passei 2 anos sem trabalhar. Depois de trabalhar esse número de horas que eu aí disse, eu fiquei 2 anos quieta. Eu tinha feito um certo capital e consegui parar para refletir, repensar tudo que eu tinha feito naqueles anos todos. Foi daí que, nesse período, que nasceu o que hoje se chama Escola São Paulo. Durante esse meu período de trabalho, eu viajei muito, principalmente para fora do Brasil, e em todas as minhas viagens eu sempre paquerava alguns espaços. Nos meus momentos mais livres, eu saía para conhecer as cidades como Berlim, Londres, Nova York, e eu ia descobrindo espaços culturais onde sempre tinha uma biblioteca, um café, uma pequena área de exposições, e meu sonho era ter aquele espaço um dia. E eu não sabia como isso podia ser bancado, porque eu estava pensando numa pequena instituição, quer dizer, um modelo que não existia aqui no Brasil, que praticamente não existe até hoje, que é uma instituição cultural independente. O que nós temos aqui hoje como exemplo são espaços que vêm de grandes corporações, como o Instituto Cultural Itaú, como o Banco do Brasil, claro que salvo as diferenças, que são imensas, porque eles têm muita verba. Mas eu não conseguia pensar como aquilo podia se realizar, que tipo de suporte eu poderia conseguir para aquele projeto ser realizado. E nesse período que eu fiquei parada, repensando a minha vida, querendo tirar fora aquelas coisas que eu não gostava de fazer, que estavam me estressando, que me levavam a essas tantas horas de trabalho, eu lembrei daqueles espaços e comecei a pensar como eu poderia bancá-los. O que eu fiz? Eu comecei a buscar amigos que tinham trabalhado comigo no meu período mais ativo, profissional, e de almoço em almoço eu fui apresentando esse meu desejo, mostrando para eles e pensando em como que eu poderia ali juntar coisas que eu sempre fiz e gostei de fazer. E eles foram me ajudando, conversando, porque são pessoas que me conhecem, que atuam no mercado. E esse grupo de amigos, que foram meus consultores nessa época, vieram a ser
o que hoje denominamos de Conselho da Escola São Paulo. Então, o que aconteceu foi que eu tive o desejo de botar em prática um projeto que São Paulo não tinha. Então, eu percebi que existia uma lacuna aqui. É um projeto que ele não é um projeto inédito, é um projeto que é tendência no mundo e que não tinha por que São Paulo não ter. Então, eu encontrei uma brecha dentro do mercado paulistano, e muitas brechas existem, acreditem, observem tudo que existe hoje, tem muita coisa ainda para ser feita. Eu quis aproveitar essa oportunidade com um produto. E eu precisava, eu tentava formar algo com o mínimo de dificuldades possível. Eu achava que seria muito simples a princípio, que eu já tinha todo o conhecimento, eu achava que eu tinha todo o conhecimento na época para fazer aquilo acontecer. E não foi tão fácil. Novamente, não foi tão fácil, como acho que não é fácil iniciar nenhum projeto, principalmente quando se trata de uma inovação. O que eu tinha a propor, junto já desse conselho, por isso novamente eu passo a falar nós, porque não foi uma ideia só minha, foi um trabalho, o resultado de um trabalho em conjunto. Eu tinha a maior dificuldade no princípio foi formação de equipe para fazer a escola funcionar, porque por ser um projeto que não tinha um modelo, não existiam consequentemente, não existiam profissionais especializados naquele tipo de atuação. Então, a primeira dificuldade foi essa, junto da dificuldade que nós tivemos em fazer com que o público compreendesse o que significava esse projeto. Hoje a nossa maior preocupação é com o conteúdo do programa educativo. A escola já quase se paga, depois de 1 ano e meio em funcionamento, mas com o apoio de patrocinadores, não só com o faturamento de alunos. E o que nós mais precisamos é aumentar o faturamento para melhorar a nossa infraestrutura e fazer divulgação. A gente já tem uma identidade e um bom produto. O que precisamos é fazer com que o público compreenda o que é esse produto. É uma escola onde você encontra possibilidades de se formar em uma área cultural sem abandonar, por exemplo, a faculdade que você ingressou. Se você estuda administração e quer ser cineasta, você, ao invés de terminar a escola de administração e adentrar numa faculdade de cinema, você pode fazer paralelamente uma formação como cineasta, não só estudando, aí vem a sugestão da Escola São Paulo, não só estudando os cursos de roteiro, de direção de vídeo, mas também fazendo um pouco de filosofia, um pouco de história da arte, cursos de fotografia. São elementos que nós consideramos fundamentais para a formação deste profissional. Da mesma forma que você também, se você não quiser se especializar em alguma área, como eu dei como exemplo o cinema, você pode fazer cursos avulsos, porque eles vão contribuir para a sua formação como indivíduo.